Hey folks, it's True Reader here. Olá, aqui é a advogada Mara Pessoni, somos o Iter Pessoni & More, mais uma vez, nossa live semanal. Hoje nós estamos ao vivo, tanto na live do Instagram, quanto na live do nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube, o Iter Advogados. Instagram, @LawOfficeOfWitter. Parece que o YouTube deu uma virada assim. Às vezes a gente vai ficar meio tonto aqui. YouTube. Vai funcionar. Tudo vai funcionar. O YouTube está no DIY nesse exato momento, então vamos lá. A gente vai continuar nesse tema aí de que fazer se o WISE bater na sua porta, de fazer de parar na rua, alguma coisa nesse sentido. Na verdade, né, doutora, a gente está recebendo muita pergunta sobre isso. Né? O pessoal está ligando para nós, está mandando mensagem, que está desesperado, está com medo, o que faz, o que não faz. Nós temos falado muito sobre isso. Vamos reforçar mais uma vez para aqueles que ainda não nos assistiram, para que entendam o que pode ser feito, o que não pode, os riscos, etc. E se você tem um familiar que está lá nos Estados Unidos, ou você está nos Estados Unidos e conhece alguém aí que está nessa condição de indocumentado, fora de status, manda essa live para eles. Nós já fizemos, essa é a 4ª live no mesmo assunto. Então, eu tenho, por exemplo, agora eu tenho 3 perguntas no WhatsApp sobre isso, que eu vou responder mais tarde. Gente, eu sempre falo, vá no nosso database. Como é database em português? Nosso banco de dados. Nós temos lá nossos vídeos, históricos. nós temos vídeos, nós temos artigos. O problema que o brasileiro está acostumado é não ler. Então, ele faz a pergunta de algo que foi escrito semana passada. Essa semana mesmo eu falei para um cliente, você não leu nossa newsletter dessa semana. O que você está me perguntando está lá. E lá tem muito mais respostas do que eu vou te dar aqui, porque lá é um artigo grande. Então, por favor, leia. Ou não quer ler, vai no nosso canal no YouTube, ou nos Reels do Instagram. Você vai encontrar também as nossas lives, os nossos vídeos, os vídeos mais curtos que a gente faz aqui também, e que trazem essas informações. Né? Então vamos começar. O pessoal do marketing fez um script aqui, mas eu peguei lá, eu vou começar de trás para frente, como diz. Então vamos lá, eu também não gosto de seguir esses negócios aqui, não. O que fazer se o ICE bater na sua porta? Bem, olha só, essa é uma pergunta que está sendo recorrente. Primeiramente, se bater na sua porta, não abra a porta. Se bater 6 da manhã, você não está esperando ninguém, não abra a porta. Simplesmente não abra a porta. E pergunta quem que é. Eles vão se identificar, você falar assim, você tem um mandado de um juiz? De um juiz mandando para mim abrir a porta? Não tenho. Ou tenho. Então você tem, manda por debaixo da porta. Passa por debaixo da porta, não tem jeito. Então eu vou abrir uma janela, você vai me entregar pela janela. Não deixe entrar. E tem uma coisa, o policial americano, ele respeita isso aí. Porque se ele quebrar isso aí, tudo para ele acaba dali para frente. E eu falo com conhecimento do que aconteceu comigo quando eu estava em law school ainda, lá pelos anos de 1900 e qualquer coisa. Eu tive, eu tenho um piano, eu tinha um piano em casa, eu tocava, um vizinho reclamou, a polícia veio e ele ficava, eu abri a porta e ele mandou eu sair, porque ele disse que eu estava perturbando o silêncio, eu falei que não, que era só um piano, que outros já tinham ido e visto que não era, e ele ficou, sai, eu falei, você entra, ele, eu não posso entrar, então não vou sair. Nós ficamos nesse embate, vai e volta 10 minutos, ele finalmente desistiu. Então, eles não quebram esse recorde, porque se eles quebrarem, é eles que estão em problema. Por favor, não abra a porta. Nós tivemos um cliente aqui que abriu a porta, alguns anos atrás, tem mais de 10 anos. Isso é coisa antiga. Abriu a porta por não sei se era o ICE, Immigration, sei lá o que era. Ele estava procurando outra pessoa. E prenderam ele, porque ele abriu e deixou entrar. Ele abriu e ele foi arrogante, né? Essa história até é bom pra gente florear aqui, porque não seja arrogante, não seja bruto, não seja sem educação. Se você ou se você for abordado por um policial do ICE, seja, primeira coisa, educado, né? Mas, se ele tem um mandado de um juiz e seu nome estiver errado, não assine. Aliás, não assine nenhum documento se não estiver na presença de um advogado. Porque você tem o direito de ter um advogado. Se você não tem um advogado ali, você fala assim, eu vou exercer o meu direito de permanecer calado,
eu vou chamar um advogado e só assino qualquer documento na presença de um advogado. Tudo bem que você já sabe, nossa última live nós falamos dos direitos de até 2 anos e mais de 2 anos. Mas exerça seu direito de não deixá-lo entrar. Exerça seu direito de falar que quer um advogado. Lembre-se, se você for levado, você vai algemado de qualquer jeito, porque é lei nos Estados Unidos. Até o juiz próprio é algemado. Até crianças são algemadas, né? Crianças na escola, cometeu bullying, o pai chamou a polícia, algema a criança e leva. Então você vai, mas não cometa esses erros básicos, que é, não deixe entrar, não seja arrogante, não crie problema, fala que quer ver. Não entregue documentos seus, se ele não tiver um mandado de um juiz, não apresente nenhum documento e principalmente não apresente documentos falsos. De repente você está usando uma drivers falsa, um social security falso, que é muito comum. Um green card falso. Lá em Los Angeles tem uma praça lá que Los Angeles o pessoal faz, viu? Pois é, não faça, tá? E não apresente se você os tem. Por quê? Porque isso só vai complicar ainda mais sua situação. Você não é obrigado a apresentar seus documentos quando o ICE for abordado por um policial do ICE, mas também não faça isso. Vou apresentar os documentos falsos aqui, porque ele vai saber quem sou eu, vai te levar e aí vai saber sim quem é você e tal. Documento falso é tão ruim. Nós tivemos um cliente, eu não sei quanto tempo atrás, que era cidadão americano, foi em Los Angeles, eu não vou falar a praça, porque aí eu tô... Você está incentivando? Estou incentivando, é ali na Wilshire, tá bom? Não, aí não vai falar. Mas eu não vou falar, e ele tinha curiosidade de ver o que era um green card falso, e ele comprou um ali, com a foto dele, idiota. E ele veio para o Brasil, nós estamos no Brasil agora, e trouxe o documento falso. E na volta para os Estados Unidos, eles resolveram investigar. Olha a mala dele e acharam. Ele foi preso. Ele foi preso. Por portar documento falso. Sendo que ele era cidadão. Ele já era cidadão. Qual que é a necessidade dele ter um green card falso? Então, gente, a doutora Mara está falando um negócio muito importante. Não pega um documento falso e entrega para um agente do governo. Não faça essa besteira, porque aí você vai ser deportado por falsificação, que é muito pior do que estar indocumentado. Vamos falar da Flórida agora. A Flórida é um caso à parte. Um lugar de loucos, né? Nós temos o nosso querido Ron DeSantis, né, o governador da Flórida, que ele é anti-imigrante, totalmente anti-imigrante, com atitudes muito, muito assim... a gente poderia dizer até xenofobista, né? Ele é muito radical. E olha que ele é filho de imigrante. Pois é. Não dá pra entender. Lamentável. Então, mas entenda uma coisa. Nada dessas leis sobre migração que o Ron DeSantis colocou na Flórida, elas são legais. Porque quem legisla sobre imigração nos Estados Unidos não são os estados. A legislação de imigração é feita a nível federal, a nível nacional. Então, qualquer pessoa que for abordada por exemplo, pela patrulha de estrada, que ele já autorizou a patrulha de estrada a prender imigrantes. A Highway Patrol pode prender, ela vai prender, mas tem seus limites. Inclusive aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Se a Highway Patrol prender você, te parar e te pedir seus documentos, que não seja sua driver, cadê seus documentos? Você tá legal ou não? Você fala assim, não, eu cometi algum crime aqui dirigindo? Se eu cometi, eu tenho que responder pelo crime. Qual crime que eu cometi, officer? E bata nisso aí. Officer, que crime que eu cometi? Que crime que eu estou cometendo? Sai do carro. Officer, você tem que me falar pela lei federal que crime que eu cometi. Tudo bem que aí ele já está querendo o seu status imigratório. Você não vai entregar de mão dada, assim, tudo bem. Tem que mostrar que você tem conhecimento dos seus direitos. Mesmo você estando indocumentado, fora de status, num país estrangeiro, você tem direitos. Em qualquer lugar do mundo, todo mundo tem direitos. É obrigatório ter deveres, mas tem direitos também. Tem uma coisa que eu recomendo, pessoalmente, que ninguém está falando sobre isso. Nos Estados Unidos você pode filmar qualquer policial. Eu não recomendo que você filme com abordagem do ICE, nem do CBP. Porque se você está fora de status, não faça uma besteira dessa. Porque aí eles podem usar isso aí contra você. Então é coisa pessoal.
Não, agora, se você você é legal, você tem documentação, green card do cidadão americano, filme e fala, tenho direito, vou te filmar. Ou se de alguma forma eles estão infringindo os seus direitos, estão sendo agressivos, violentos, filme, porque isso vai te defender. Isso pode trazer depois uma outra situação. Né? Exatamente. Mas não vou nem falar disso para não falar que a gente está incentivando. Né? Agora, uma coisa certa. Quando você está dirigindo na Flórida, você mora na Flórida, seu endereço é da Flórida, mas a sua drivers é lá Califórnia, é lá de Massachusetts, é lá de Washington, que são alguns dos estados que é mais fácil o indocumentado tirar drivers, você com certeza eles vão ver que você é um indocumentado. Por quê? Porque o seu endereço, o endereço do seu veículo é todo da Flórida, mas a sua driver é de outro estado. Então, se fosse possível que o seu carro tivesse o mesmo endereço da sua driver, ou que você estivesse usando um carro alugado. Isso são situações que a gente está apresentando para você tentar conviver com isso agora. Nós estamos falando especificamente da Flórida por conta dessa lei que deve cair em breve, mas enquanto não cai ela está vigente e todo mundo está sujeito a ela, de que a Highway Patrol pode parar você e exigir saber se você é indocumentado ou não. Outra coisa, tenha cuidado com o seu veículo. Lanterna quebrada, farol não funcionando. Não infrinja nenhuma regra de lei, nenhuma regra de trânsito. Não infrinja. Pare no pare atrás do ônibus da escola. Não faça nada errado, porque você sabe, todo mundo sabe, nos Estados Unidos, eles brotam, né? Deixa eu dar um exemplo meu. No Brasil, eu dirijo um carro que o para-choque de trás está soltando. Né? Com um espaço assim, será que eu fiz? Os outros que batem em mim, eu não bato em ninguém. Tá um espaço assim. Nos Estados Unidos eu seria parado. Pois é. No Brasil, tudo bem, mas vamos falar dos Estados Unidos, eu seria parado. Se eu fosse indocumentado, é chamar a Highway Patrol da Flórida. É chamar a atenção. Então não faça nada que vá chamar a atenção deles. Dirija corretamente, não ultrapasse limites de velocidade, obedeça todas as leis do trânsito local para que você não chame a atenção. Mantenha o seu carro, a manutenção dele em dia, farol funcionando, seta funcionando, nada quebrado, nada chamando a atenção. Um farol queimado, uma luz queimada, normalmente, eu estou falando de Califórnia, o policial te para e te dá um warning, ou seja, te dou uma semana para você consertar. Na Flórida, não tem uma semana, seu status legal, indocumentado, está preso. Está preso. Então, esse cuidado também você precisa ter, você que está na Flórida. Eu sei que a Flórida, o pessoal, eu estava lendo agora há pouco, o pessoal não está saindo de casa. O pessoal não está indo trabalhar de medo. O pessoal não tem, assim, tá até, eu vi que tem agências dessas que dão suporte aos imigrantes que estão indo nas casas levar comida, porque as pessoas o pessoal trabalha por diária, então está aí uma semana, 15 dias sem trabalhar. Então, já está faltando. As crianças não estão indo para a escola, porque estão com medo que os agentes vão às escolas. Então, a situação na Flórida é um pouco mais delicada do que o resto dos Estados Unidos. Eu falei agora há pouco com uma pessoa que mora em Massachusetts. Eu perguntei a ele como que está essa pessoa, como que estão as coisas lá. E ele me falou o seguinte, olha, aqueles avisos que a gente estava recebendo que ia ter vamos falar uma linguagem brasileira, um arrastão do ICE de Boston até Ulster, não teve daquela forma. Tinham muitos agentes em todas as cidades, mas eles estavam buscando pessoas específicas. Lembra que a gente falou? Nós falamos sobre isso, que não estava assim na rua laçando brasileiro. Nós falamos isso que não existia. Parabéns a essa pessoa que falou a verdade. E não está, os Estados Unidos está quietando agora. E poucos estados estão nesses... Ele até comentou comigo uma coisa interessante. Ele disse que uma pessoa que ele conhece, que mora em Ulster, e é indocumentada. E o ICE bateu lá. Só que procurando uma outra pessoa. Bateu, ela perguntou quem que era, eles falaram se ela era fulana de tal. Essa mulher falou assim, não, eu não sou. Essa fulana morava no andar de cima, mas ela mudou.
Aí eles não perguntaram o status dela, não pediram o documento dela, nem nada. Foram embora. Então, é aquela coisa que nós falamos. Está na lista do ICE, eles vão atrás. E quem é que está nessa lista do ICE? Se você tem um processo jurídico, você perdeu, se você está no DUI, olha, qualquer problema jurídico que você criou para si próprio, você está na lista. Outra coisa, deixa eu aumentar. Sabe quando a gente falava aqui no escritório que eu não vou fazer o seu processo porque a gente não concorda? Se você criou processos falsos, você está na lista do ICE. O pessoal do Caicai, né? O pessoal do Caicai entrava, se entregava porque estava com a criança, não podia ficar preso, né? Por isso que muita gente até alugava crianças aqui no Brasil, né? Infelizmente naquela região de Minas Gerais que todo mundo conhece, tinham famílias tendo essa capacidade de alugar o próprio filho para que outros fossem para os Estados Unidos, fazendo aquela criança se passar por filho. E aí chegava, se entregava. Era marcado corte. Teve a corte, a pessoa não compareceu, porque 99,9% não comparece na corte. O que acontece? Nessa primeira corte, você não compareceu, o juiz determina a ordem de deportação. Então, quem tem ordem de deportação está sendo procurado. E mais do que nunca, quem cometeu crimes, tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos, pessoal que está na lista da Interpol, pessoal de gangues, os traficantes, seja de pessoas, de armas ou de drogas, esses estão na lista. Os que cometeram crimes no seu país de origem, homicidas, pedófilos, feminicidas, estão na lista. Então, atrás desses eles vão e estão certíssimos de ir e tem que pegar mesmo, porque são criminosos foragidos. Nós tivemos aquela live na quinta-feira. A doutora Mara disse o seguinte, ela contou, parece que foi para a nossa newsletter também, algumas pessoas que foram presas no Brasil, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, sei lá onde foi, que pegavam as pessoas, faziam e colocavam dentro dos Estados Unidos. Isso é crime. Aí agora essas pessoas estão na lista dos possíveis presos. Às vezes a pessoa não entende, doutor Ita, que estar associando a um traficante de pessoas não é crime. Eu paguei pro coiote 30 mil e agora eu perdi todo o meu dinheiro. Peraí, você contratou um traficante de pessoas, você se associou a um traficante de pessoas, um crime hediondo desse, você pôs dinheiro na mão dele para que você entrasse de forma ilegal, invadindo um território de um outro país, e você acha que você não é um criminoso? Tem que aceitar o que fez de errado, porque quando a gente aceita, é dolorido, mas aí conserta-se e está tudo bem. Nesse caso não vai consertar, você está na lista e uma hora eles vão te pegar. Sim, porque o Trump não gosta de imigrantes legais e adora o imigrante legal. Ele mesmo disse, nós mostramos aqui na live da semana passada, ele disse, eu uso o imigrante legal. Eu gosto. Ele falava para empresas ligadas na área de engenharia, acho que de software, ele falava, o fulano precisa de muitos engenheiros de software. Né? Então, o imigrante legal é bem-vindo nos Estados Unidos. Hoje eu recusei uma entrevista com alguém que veio de Brasília, porque qual a ideia dele? A ideia dele, tirar um visto de turista, ir para os Estados Unidos, tirar um visto de estudante e depois buscar uma maneira de ficar lá legal. Eu falei, esse caminho não funciona mais. É fraude. Você já sai daqui com um visto não imigrante com a intenção de imigrar. Então, é configurado uma fraude. A sua intenção é o que vale. Então, não faça isso. Faça o visto correto, espere mais um pouco. O problema do brasileiro é o imediatismo. Não planeja nada e quer resolver tudo a toque de caixa. E aí, bagunça a sua vida para sempre. E não adianta você pode estar dentro dos Estados Unidos e ser famoso. Ser youtuber famoso. Se você cometer um tipo o que a doutora Mara falou aqui, dessas ilegalidades, eles vão te achar. Outra coisa, é a hora de buscar um advogado. Por exemplo, ontem eu entrevistei um rapaz que achava que a vida estava arrebentada. Estou ilegal desde 2016, blá 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 blá. O patrão dele tinha dado entrada no EB2 há muito tempo atrás e estava corrente. Então depois ele ficou assim, ele não sabia. Ele deu um número pra gente, nós fomos fazer uma pesquisa e está aberto ainda. Eu falei, cara,
Vamos retomar o Vamos caso, abrir esse vamos ver o que processo. precisa. Você está em dia. Ele ficou assim. Então, assim, falta de informação. Ele falou assim, eu tenho 8 anos que eu estou correndo da imigração. Falei, 8 anos que você está correndo e seu patrão fez tudo certo para você. Ele falou, por isso que ele está sempre comigo, ele diz que eu sou bom. Então procura um advogado, não estou mandando procurar a gente não. Lógico que eu vou ficar mais feliz se você procurar a gente. Mas procura um advogado que te entenda. Você que é brasileiro, procura um cara que converse como nós estamos conversando. Não estrelinha, que você só vê no vídeo. Procura um cara que te ouve, igual eu ouvi esse rapaz ontem, por 2 horas e meia e achamos a solução para ele. Isso mesmo. Vamos falar o que é uma ordem de deportação. Uma ordem de deportação é uma ordem emitida por um juiz de imigração contra alguém que não está dentro das regras das leis de imigração americana. Ou está com um status vencido, ou está sem documentos, entrou via fronteira. A ordem de deportação tem que se tomar cuidado, porque qualquer coisa, qualquer juiz pode dar uma ordem de deportação. Pode ser um juiz distrital. O que é distrital? Os Estados Unidos tem uma lei, bem complicado o que são os juízes. Não é igual no Brasil, que ele presta um concurso e ele passa e ele é juiz para o resto da vida. Não, lá tem juiz de concurso, são juízes com mais de 25 anos de advocacia, o cara entende o que é ser advogado. Tem juiz que é eleito pelo povo, e ele é um distrital, porque o distrito vota nele. 4 anos depois, se ele não for reeleito, ele perde. É um mandato. Exatamente. Então, veja, você tem juiz que o cara entra depois de 25 anos, juiz que o povo elege, e juiz federal, que é concurso. Quem é que quer ser juiz nos Estados Unidos? É quem não tem o que fazer. Por quê? Porque o cara gosta de ser juiz, ele quer poder, porque o salário é péssimo. O salário é baixo. É baixo, então ele ama o que ele faz. Então, se o juiz distrital ali que foi eleito, você é preso, um DUI, e ele fala assim... Explica aí o que é um DUI. DUI é dirigir sob a influência de álcool. Ou drogas. Influência pode até ter só pode não ter bebido, mas tem uma latinha dentro do carro. Você está influenciando. Ele fala para você tem green card? Tem, me dá ela aí. Corta e fala, agora você não tem mais. Você acabou de não ter. Pronto, você acabou de não ter. Ele te deporta. Então, gente, a doutora Mara falou agora mesmo, eu vou repetir, não entra em roubada mais não. Não entra mais não, não faz assim. Eu às vezes atendo aqui pessoas que roubam relógio no Walmart. Cartão de crédito. Cartão de crédito encontra um cartão de crédito lá no balcão do Target. E vai usar. Ou da Macy's, ou de não sei onde. E fala, opa, vou usar. Tava aqui jogado, lá no Brasil não tem problema que tem. Depois vem pra cá. Tem problema no Brasil, sim. Você está prejudicando alguém, não tem problema. Não faz isso. Qualquer lugar tem problema. É igual as pessoas falam, nossa, aqui nos Estados Unidos não pode jogar lixo no chão. Em lugar nenhum pode jogar lixo no chão, pelo amor de Deus. Nem no Brasil pode. Não pode. Então não faz isso não. Jogar lixo no chão, eu tenho um irmão, só tenho um irmão que jogou uma balinha, um papel. Ele não, né? O cara que estava atrás do carro, em Redondo Beach, alguns anos atrás, jogou assim pela janela e o policial viu. Um papel de bala. Papel de bala, colocou o meu irmão no chão, com a arma apontada para ele, para pegar o papel, etc. Tal. Você faz uma besteira perto de um oficial da Flórida dessa, já você está indocumentado? Você já está voltando para o Brasil. Então é isso. Outra coisa, evite lugares onde é mais propenso ter polícia do ICE. Onde? Aeroporto, rodoviária, estação de trem. Então, evite esses lugares. Greyhound, a doutora acabou de falar da estação de ônibus, quase não se usa ônibus, mas tem a Greyhound que corta os Estados Unidos todinho. A Greyhound é antiga, ainda é de 1905, alguma coisa, é o seguinte. Mais de 80% dos usuários de Greyhound são hispanos latinos. São o pessoal da América Central que está acostumado a usar ônibus, que os ônibus dos Estados Unidos não são confortáveis igual os brasileiros. Então, para eles, viajar de ônibus é normal. Aí você pega não, eu vou de ônibus que eu saio de Los Angeles e vou para Las Vegas de ônibus. Vão te parar no meio do caminho. Com certeza vão parar. Porque eles sabem que quem usa aquele tipo de transporte, assim, na maioria das vezes, é um indocumentado. Exatamente. Eu já fiz essa viagem de ônibus, mas foi a prazer. Eu saí de Berry Spring, no Michigan, para Los Angeles. 3 dias, foi a viagem mais cara da minha vida. Senhor da glória, 3 dias de novo. Mas é muito boa.
Não, tudo bem, que a paisagem, tá atravessando vários estados, cada um numa paisagem diferente. Exatamente, e a maior parte era hispano. E eu fiquei assim, cadê os americanos? Era só hispano. Os americanos, eles pegam o motorhome dele. Mas foi linda a viagem. Então, eu ainda me lembro, eu era jovem, eu tinha 20 anos, 21 anos. Cadê os americanos branquinhos? Porque era só latino. É chamar para ser preso. Outra coisa, o que pode acontecer? Digamos que o ICE está buscando uma determinada pessoa que cometeu um crime, aquilo que nós já falamos. E você está junto com essa pessoa. Esse agente do ICE, às vezes, ele é mais um redneck, Aí você né? já se lascou. Um extremista. Ele não vai se contentar em levar só aquele que ele está buscando, ele vai levar todo mundo. Então, se você conhece alguém que cometeu um crime, que fez alguma coisa errada, não esteja junto com essa pessoa. Não ande junto com essa pessoa, porque o seu risco aumenta muito. Aquele estado brasileiro vale aí, né? Diga com quem tu andas e direi quem tu és. Tem pergunta aí? No Twitter, doutora Mara, a Scarlett Gomes aqui no YouTube está perguntando: quem veio pelo Caicai com filho e está no processo I-601A, corre risco de ser negado? I-601A, eu tenho que saber qual é o processo dela, porque esse aí é o waiver, né? É pedido de Isso é um pedido de perdão por ter ficado ilegal, entrado ilegal dentro dos Estados Unidos. A gente precisa saber qual que é o processo de imigração que ela está fazendo. Casou com um cidadão americano? É possível, o que é? Se ela casou... Porque o I-601 é para quem? É para casamento. É possível que ela se casou com um cidadão americano e está fazendo tudo para não sair dos Estados Unidos para entrevista consular. Então, na verdade, é o seguinte. Bom, se você entrou pela fronteira, o I-601A não aplica não, hein? Porque não se dá green card para quem entrou via fronteira. Só se dá green card dentro dos Estados Unidos para quem entrou legalmente. Entrou legal, ficou ilegal, casou com o americano. Precisa de um waiver, faz o I-601A. Para não voltar para o Brasil. Para não precisar voltar para o Brasil para fazer a entrevista de visto. Se você entrou via fronteira, casou com um cidadão americano, entrou com o processo de green card por casamento, o seu waiver não é o I-601A. É o I-601, o I-212, você tem que voltar para o Brasil para entrevista de visto, para que você receba o seu visto aqui no Brasil e entre legalmente. Eu tenho a impressão que ela entrou com aquele processo que o Biden tinha, aquela ordem. Aquela ordem, né? Que teve um período uns 2 meses no máximo, foi, né? Ela pegou esse... Se pegou esse período aí de que o Biden deu, que quem entrou via fronteira não precisaria retornar ao seu país de origem e poderia aplicar para o waiver, eu acho tudo que bem. Aí, com certeza, né? Porque aplicou na época que estava valendo, está valendo. A lei não retroage para prejudicar ninguém. Bom, agora respondendo a sua pergunta, se você tem um I-601 aplicado, é porque você já aplicou um I-130. Eu não sei porquê, provavelmente casamento. Se você tem um processo de I-130 em andamento, ou seja, até foi aprovado, você está aguardando só a aprovação do seu waiver, você está bem, você está protegido. Você não tem um status legal, mas você tem uma proteção no sentido seguinte: você tem um processo em andamento. Eles não podem te deportar você tendo esse processo em andamento, a não ser que você tenha cometido um outro crime. Foi o caso de um vídeo que apareceu na internet aí, eu fui aprofundar mais, que era uma mulher dizendo o seguinte: isso não vale nada, olha eu aqui, eu com tudo aprovado fui deportado. Com green card já, né? Com green card, só que ninguém conta os crimes que ela cometeu, né? Inclusive fraude no próprio processo. Exatamente, então ela não contou que ela cometeu fraude, que ela tinha crime, aí o caso dela, qualquer um deportaria ela. Mas eu acredito que você que fez a pergunta, você não está correndo esse risco não. E a gente deixa aqui o alerta que nós já fizemos em outras lives, de você manter consigo documentos que provem que você já está nos Estados Unidos há mais de 2 anos, que provem que você é um cidadão de bem, que você está pagando impostos, que você... aqueles que têm filhos americanos, que têm filho americano, porque eles não vão deportar essas pessoas agora de imediato. Enquanto isso, você está organizando para ficar legal, então... E faça uso, porque o arbítrio de singularidade, prosecutary discretion, eu continuo falando em inglês porque nós tivemos um advogado em Boston dizendo que a tradução estava errada,
Então, porque não existe tradução para prosecutorial discretion, mas é arbítrio de singularidade mais próxima, faça uso. Ah, é caro. Bem, coisas boas são caras. Isso, o arbítrio serve para os processos para vistos de trabalho, não serve para os processos de visto de family reunion. Esse a gente usa o waiver, né? Exatamente. Então, se existe uma possibilidade, use. Gente, o que adianta você economizar $20 mil agora no banco para comprar uma propriedade no Brasil? Vocês podem te mandar amarrado para o Brasil. Eu quero dizer, amarrado é algemado, né? Exatamente. Vamos lá. Bom, então é isso. As pessoas que estão nessa linha na primeira lista do ICE, do governo, são essas pessoas que cometeram crimes, ou dentro ou fora dos Estados Unidos, são criminosos, ou pessoas que tiveram ordem de deportação. Se você não está em nenhum desses casos, pode respirar, pode sair para trabalhar com as cautelas que nós estamos falando. Exatamente. Né? Não faça besteira de sair com um carro estragado. Igual o meu, com o bumper atrás, com um gap desse tamanho assim. Dentro da Flórida eu estaria preso. Quer dizer, se eu fosse ilegal, logicamente. Gente, os Estados Unidos é um país sério, bagunçou com o Biden, está voltando no caminho. Eu sou contra o que está acontecendo. Os Estados Unidos vai entrar em crise, inclusive, por exemplo. Você sabe, você sabe, né, que você mora nos Estados Unidos, quando está custando o ovo agora, está $13. A dúzia do ovo, tá $13. Quem é que vai comer o ovo? Quem é que faz o ovo acontecer? A galinha. Mas quem é que cuida da galinha? Só o documentado. Porque senão, $13 vai ser barato. As farms, né, as fazendas, precisam dos imigrantes. Precisam muito. A construção civil precisa muito dos imigrantes. Então, de certa forma, não tem como deportar 11 milhões de pessoas. Não tem. É humanamente impossível e o país quebra. Aí, o doutor acabou de dizer que as escolas, os meninos não estão indo para a escola. Se a criança não vai para a escola, o professor vai perder o emprego. Vai perder. Os construtores, os que trabalham na construção não estão indo. Não estão indo. A empresa de construção vai fechar, vai perder o governo. O pessoal do landscape não vai fazer jardim mais. O DeSantis já fez essa porcaria antes. E se deu mal. Se deu mal. Então a Flórida vai quebrar de novo. Os empresários da Flórida fizeram uma pressão danada, ele baixou a guarda. Agora ele se aproveitou da onda Trump e começou tudo de novo. Só que não pode, não tem como, porque depende da mão de obra dos imigrantes. A gente sempre fala dos hotéis, né, doutor Lito? Gente, o hotel, a gente viaja muito pelos Estados Unidos, tinha duas camareiras por andar. Todos os dias trocava sabonete e tudo mais. Agora, olha lá, e tem que chamar. Tem que chamar, tem que pedir para trocar, tem que pedir para tirar o lixo, tem que pedir. Nós fomos, teve um hotel nosso que a gente foi reclamar, uma vez a cada 2 dias, se não pedir, não vamos. A cada 2 dias, eu falei, mas peraí, eu preciso de sabonete para tomar banho. Então, as camareiras estão sumindo. Porque a maioria são hispanas, né? Exato. São venezuelanas, são porto-riquenhas. Não tão Porto Rico, porque tem todo esse acordo com os Estados Unidos, mas são ali guatemaltecas, de Honduras, né? Exatamente. Então, realmente, colombianas nós já encontramos muito. Brasileiros também. Brasileiros nós encontramos em New Orleans. New Orleans. Eram todos brasileiros lá, todos brasileiros no hotel. Gente, aqui nós não estamos aqui para assustar você, ao contrário, estamos aqui para te ajudar. Tanto é que faça uma consulta com o advogado, igual nós fizemos ontem com esse rapaz. Ele, desesperado, 8 anos, para ele estava ilegal. Quando ele me mostra o documento, eu falei, rapaz, tá tudo em dias. Você sabe ler inglês? Ele, entregaram isso. O meu advogado, que era do patrão, não era dele, pagou tudo e disse para me carregar isso aqui, eu carrego. Saiu feliz, você também pode sair feliz. Agora, cuidado. Tudo tem preço, tá bom? Eu fico nervoso com o brasileiro, porque às vezes fazem algumas propostas aqui que eu falo assim, olha gente, por favor, tudo tem preço, um bom profissional tem valor, tem valor. A proposta assim de pagar em 60 meses e não sei o quê, você tá gozando com a minha cara. Vai falar, fala isso pro Léo Freitas para ver se ele não te dá uma porrada. Fala isso pro Lula Gardini, ver se o Lula Gardini não acaba com você. Fala isso pra Renata Casca, que cobra $10 mil para um removal procedure.
Gente, tudo tem valor. Conhecimento tem valor. Então, não menospreze o conhecimento da gente querendo pôr preço no nosso trabalho. O preço e o valor do nosso trabalho, nós é que sabemos quanto é. Não que a gente seja inflexível, né? A gente sempre pede o cliente, quando ele fala assim, mas não tem jeito de fazer mais barato, mas quando a gente sempre fala, faça a sua proposta e nós vamos estudar. Ele faz a proposta e a gente, em cima da proposta dele, nós fazemos uma contraproposta. Sempre tentando beneficiar ambas as partes. Mas não pense que o processo custa 30 mil, você fala assim, eu posso pagar 12 porque o outro escritório me cobrou 12. Em 12 vezes de 1.000. Não faço, vai para outro escritório. Exato. Porque eu sei o quanto custa, nós sabemos o quanto custa um processo, quantos profissionais envolvidos nesse processo, profissionais mesmo, advogados, não é feito por amador, é feito por advogados que estudam. Se você subir ali na sala deles, eles estão lá debruçados em cima de processo, estudando cada detalhe. Tem advogado aqui conosco há alguns anos que a gente fala assim, vai embora para casa. Vai descansar. Vai descansar, você já está aqui há 12, 14 horas e ele está lá pensando em você. Agora cuidado também com esses espertinhos da internet que fala que sabe tudo sobre isso. Está vendendo um livro que fez sozinho por $900, você não precisa de advogado. Gente, advogado é igual médico. Você iria num carniceiro para te operar, você não vai. No açougueiro, né? No açougueiro, carniceiro, eu falei espanhol, né? Você iria no açougueiro para te operar no coração. A doutora Mara fez uma operação ano passado, foi ano passado? Atrasado, com um baita de um profissional de 30 anos de open heart surgery. Foi assim, 10 minutos ele fez e falou assim, você tá boa, saiu dor de cabeça. Não, agora vai no açougueiro e vai fazer. Quando você contrata um que te vende um livro pela internet. Cuidado com isso. E aí, vai falar, desculpa. Eu ia falar sobre guardianship. Um outro detalhe importante que a gente precisa lembrar. Se você tem filhos que são cidadãos americanos, que nasceram dentro dos Estados Unidos, e você está indocumentado, está fora de status e está com medo de correr esse risco de ser deportado, faça um guardianship para o seu filho, faça um documento de guarda, transfira a guarda provisória do seu filho, dos seus filhos, para alguém legal dentro dos Estados Unidos, para que, caso aconteça, a gente espera que não, mas caso aconteça, de você ser deportado, essa pessoa possa vir, ficar com seus filhos e trazê-los ao Brasil. Outra coisa, faça também a cidadania brasileira desses filhos. Vá ao consulado e registre essas crianças no consulado, tire o passaporte brasileiro para facilitar essa vinda deles para o país. Então, são cuidados. Mas eu não quero nem sair de casa para ir no consulado. Mas você está correndo o risco do mesmo jeito. Então, é preferível ir e resolver os problemas e pontualmente resolvendo essas questões. Olha, a doutora Mara acabou de falar que você está correndo risco. A partir do momento que você saiu do Brasil com visto de turista, pensando que de lá eu chego nos Estados Unidos, eu vou ficar fora de status, eu vou passar por visto de estudante, depois eu vou passar por PITIC, depois eu vou passar para EB qualquer coisa. Você sabia que você estava correndo risco. Então agora não é culpa do advogado que está tentando te ajudar, tá bom? Porque o advogado é a profissão do advogado, nós estamos aqui para isso. Por isso que faça consulta. Outra coisa, eu tenho hoje uns 3 que me mandou, dizendo, eu já tenho advogado, ouvi os seus artigos, ou o seu vídeo, e queria te fazer uma pergunta sobre o meu processo. Não vou responder, tá bom? Se você pega o seu telefone, liga para o seu advogado e fala assim, olha, eu vi uma live do fulano, o doutor William e a doutora Mara, ele mandou ligar para você. É antiético a gente entrar num caso que já está na mão de alguém. Nós orientamos, nós falamos com pessoas que não são nossos clientes, mas que não têm advogado. E geral, assunto geral, a gente não vai entrar nos detalhes, nos pormenores. Os pormenores você vai ter que entrar, se tornar cliente nosso. Ou pelo menos pagar uma consulta para isso. Nós temos feito essas lives, como você disse, é a 5ª ou 6ª live que nós estamos fazendo somente neste assunto específico, justamente para auxiliar, para orientar. Poderíamos estar aqui fazendo nossa propaganda dos nossos processos e tudo mais. Não, estamos fazendo um trabalho de orientação. É um trabalho que a gente faz com o maior prazer, porque a gente, mesmo os indocumentados,
nós temos um carinho brasileiro, é o nosso irmão, povo, né? nosso povo, e nós não queremos ver você sofrer, nós queremos achar um meio que você fique legal, porque nós sabemos o que é o sonho americano. Né? O Dr. Líker viveu naquele país durante a maior parte da vida dele. Eu vou lá constantemente, eu tenho paixão por aquele país. Então, a gente não quer que você saia daí, a gente sabe que você está bem aí, você quer ficar aí, você vai ficar melhor ainda se você ficar legal. Então, sempre busque orientação de profissionais, de advogados de imigração. E uma orientação, não busque advogados norte-americanos. Os advogados de imigração norte-americanos, sem desprezar conhecimento de ninguém, eles não gostam de processos de vistos de trabalho. Eles só gostam de family reunion. Casamento. É. Acabou. Se ele não tem um laço com o Brasil, igual nós temos aqui, igual eu tenho um laço com o Brasil, esqueça. Ele vai falar pra você, acha alguém pra casar. Uhum. Então, busque advogado brasileiro, que é a sua língua, você vai conseguir fazer perguntas, você vai conseguir tirar dúvidas, você não vai sair de uma reunião, de uma consulta com dúvidas. Então, e o advogado brasileiro, aquele que gosta do que realmente faz, ele vai tentar achar alternativas para o seu caso. São poucos os advogados, por exemplo, que trabalham com o arbítrio de singularidade. Por quê? Porque é um processo meticuloso, trabalhoso, caro, difícil, mas que traz resultados, né? Então, se você quer resultado, tudo que é caro, normalmente o que é caro traz um resultado. O que é bom é caro, o né? que é bom é caro. O que é mais meticuloso, mais trabalhoso, ele tem que ser mais caro. Nós fizemos uma live quinta-feira com a Kézia, lá do Chicago. E a Kézia estava dizendo que fez um processo com a gente que em 12 meses ela estava com o green card. Lá nos tempos passados. Quando era bom, quando era rápido. Quando era rápido. Bom. E ela disse que tinha uma amiga lá na Andrews University que falou para ela assim, não, eu vou fazer como fulano, americano. Ele... Não, na verdade, quando ela entrou com a gente, essa amiga já tinha um protocolado, né? E ela tem green card e passaram mais 2 anos para ela receber e teve assim, extorquiram dela assim, a UF é mais 3 mil, mas você tem mais 3 mil, mais 2 mil. Então, procure saber quem é a equipe, gente, que você está centrando. Entenda o que é um processo e pergunte assim, eu vou assinar esse contrato aqui, vai me custar $15 mil esse EB2NIW? Sim. O que está incluso? Porque quando você recebe o nosso e-mail, quando você fecha um contato conosco, você vai saber tudo que está incluso. RFE, busca de background, professional plan ou business plan, dependendo do caso. Então, assim, tudo, a análise de cartas, análise de personal statement, análise e auxílio na confecção do proposal endeavor. Então... tem escritório para ele, cobra para fazer o proposal endeavor? Ele fatia o processo, cobra para o professional plan, cobra para o proposal endeavor, não analisa a carta ou faz as cartas fraudulentas, o que é muito pior. Isso aí nós tivemos alguém que propôs ser nosso parceiro, nós falamos não, mas nós mesmos fazemos as cartas, misericórdia, agora não mesmo. E ainda mais com o Trump agora. Então faça uma entrevista, nem que seja para descarregar e conversar com entender, o que está acontecendo, tá bom, gente? Eu tenho o maior prazer de fazer isso. Nem sempre você vai ter a resposta minha que você espera que eu fale. A doutora Mara participa algumas vezes, mais em coisas de business, mas faça uma entrevista para você estar tranquilo. Se acontecer que o ICE te pega o subpedido, você fala, não, eu sei o que eu vou fazer, eu estava aguardando, está aqui, ou seja, você que está calmo. É isso, eu acho que nós fomos mais uma vez bastante claros nesse assunto e a gente coloca à sua disposição as nossas redes sociais. Tem dúvida? Pode mandar lá. Agora, se você já tem um processo com um advogado, liga para ele. Liga para ele, porque nós não sabemos do seu caso, o status que está seu caso, em que condição que está, então nós não vamos interferir. Se você não tem nenhum processo e tem dúvida, pode mandar sua dúvida que nós vamos responder com maior prazer. Pode demorar um pouquinho, porque a demanda é grande, mas nós vamos responder. Take care. Terminamos. Bye bye. Bye bye. Eu já dei direito que precisa de mais uma para esse aqui, no caso, para esse.